No nosso encontro anterior, nós pudemos verificar duas estruturas principais. Primeiro, o princípio, um dos princípios fundamentais de regulação do ICMS, do IPI, e depois o valor do ICMS das mercadorias. No encontro anterior, nós então fizemos esse cálculo. Base de cálculo, preço, vezes alíquota, carga tributária, a gente consegue saber o valor que estamos pagando em cada mercadoria. Eu quero, inclusive, dizer a vocês, hoje o nosso tema é documento fiscal. E a pergunta que fica é, se daquilo que eu compro, daquilo que então eu adquiro como serviço e pago, não é o preço só da lucratividade da loja, do estabelecimento, prestador de serviço, etc., como o governo recebe esse dinheiro? Como então o governo federal, governo estadual, governo municipal arrecada, já que nós não vamos, nesses tributos relacionados à mercadoria e a serviços, nós não pagamos diretamente para o governo. Então, esta é a questão da noite, como então o governo estabelece essa relação aí e arrecada. Sabemos, inclusive, nós já sabemos disso, que cada imposto tem a sua competência, né? Cada imposto tem sua competência. Podemos até nos lembrar daquela nossa canção da competência. IPTU, ITBI, SSQN, ICMS, IPVA e causa-mortes. Os 3 primeiros, município. Os 3 outros, estaduais. Todo o resto é de competência da União. De fato, o Distrito Federal é competente pelos ICMS, IPTU, ITBI, ISSQN, ICMS, IPVA e causa-mortes. Os 6 primeiros. E essa competência tributária implica, inclusive, na arrecadação. Então, esses entes da administração pública direta arrecadam esse valor dos impostos. Como eles recebem? Através do documento fiscal. E eu quero que você aí coloque na sua mente que documento fiscal é uma operação muito importante e é um exercício de cidadania. Por que é um exercício de cidadania? Por quê? Porque se há, então, a arrecadação por parte da entidade, da administração, seja União, Estado ou município, somente se houver emissão de documento fiscal, se eu não pedir o meu documento fiscal, essa entidade administrativa não ficará sabendo disso. E eu quero, então, dizer para vocês que dentro das operações, né, hoje vivemos uma era digital. Então, o Covid, ele impulsionou, ele acelerou essa transição da administração 4.0, da indústria 4.0 e de tantas outras facetas empresariais, empreendedoras, das relacionamentos da vida para essa era digital. O Covid impulsionou essas relações. Digo isso porque os documentos fiscais, eles também passaram ao longo da história por atualizações digitais. Eu quero então dizer para vocês nessa noite, vou até separar aqui o material que preparei para compartilhar com vocês sobre os documentos fiscais. Nós vamos ter, então, quais são os documentos fiscais, né? Me pergunta o aluno, professor, eu nunca vi um documento fiscal. Claro que já viu. Claro que já viu. Você certamente já se deparou com um documento fiscal. Você já esteve em contato com esse documento. Você, inclusive, guardou esse documento. Escreva aí no chat, escreva aí nos comentários. Se você conhece alguém, ou se você é aquela pessoa que acumula cupom fiscal. Você guarda cupom fiscal para momentos importantes. Tanto para momentos de balanço financeiro, que isso é importante, mas você é um acumulador de cupom fiscal. O pessoal está pedindo a música.
Vamos fazer aqui uma gravação especial. É verdade, faltou. Obrigado pela lembrança. Nossa canção. Vou até terminar a aula com ela. Nosso encontro hoje, vou terminar com uma canção. Depois vamos gravar lá para que você reproduza isso sempre no seu grupo de família e lembrar dessa importante faceta da cidadania. Mas me diga aí se você conhece alguém que acumula lá cupom fiscal. E eu posso falar uma coisa para vocês? Hoje eu me deparei com a seguinte situação. Eu não sei se eu posso revelar, mas eu me lembrei de vocês. Eu não vou revelar aqui os lugares, nem a cidade, para não constranger. Mas eu fui até um estabelecimento prestador de serviços de saúde. Minha esposa precisava fazer o exame, etc, etc. E, não, tá tudo bem com ela, tudo tranquilo. E aí, efetuamos lá a transação comercial, paguei e falei assim, olha, você pode me dar o cupom fiscal, o documento fiscal? A atendente olhou para mim e disse, claro, eu já te dou. Aí, entregou um papelzinho amarelo, que eu tinha deixado ele por aqui, mas eu acho que eu já guardei. Mas ele me entregou um papelzinho amarelo. Peguei o papel amarelo para verificar. Olhei e não era um documento fiscal. Era um recibo. Recibo. Recibo não tem valor fiscal. Porque um documento fiscal, ele carrega a identidade do serviço ou da mercadoria. Ele é indispensável. Ele é a certidão de nascimento da compra, da transação comercial. É ali que tem todos os detalhes. Tem ali, no documento fiscal, nome empresarial, CNPJ, endereço, tipo da prestação, a quantidade. Também os detalhes do valor e, inclusive, por força de lei, os detalhes do valor do tributo, que só é operado, só é arrecadado se houver emissão do documento fiscal. Então, quando nós pagamos por um valor de um serviço ou um produto e não solicitamos o documento fiscal, o Estado, a União, não recebe a sua parte. Como assim, professor? Se não houver um balanço contábil, não recebe a sua parte. Mas deixa eu falar dessa história. E aí, de posse do documento amarelo, eu falei, então, esse aqui é o recibo. Você pode me dar o documento fiscal? Aí, claro, posso sim. Aí falou com a outra do lado. Mas você quer, né? E aí a outra do lado falou, não, você entra aqui, papapá. Beleza. Me imprimiu uma folha. Agora o documento, peguei e adivinha? Não era o documento fiscal. Não tinha lá o valor do tributo. Essa mulher devia querer te matar, professor. Não faça isso, Larissa Jardim. Não faça isso, porque é importante para a cidadania. Agora, porque veja bem, ó, veja comigo. Nós já sabemos que a vida em sociedade não é barata. Custa caro. Nós temos que dividir. Já sabemos. Já nos aprofundamos, inclusive, sobre carga tributária. Esse complexo da nossa tributação nacional. E aí, o dinheiro da saúde precisa chegar. O dinheiro da educação precisa chegar. O dinheiro para melhorar as nossas faculdades, o ensino médio. O dinheiro para que a gente não tenha no país a percepção de que, ó, o que é privado, o que é pago é muito melhor do que o público. Então, o que eu posso fazer diante dessa situação? Pedir meu documento fiscal. Eu preciso pedir meu documento fiscal. Eu posso compartilhar mais uma situação aqui, se você me permite? Eu vou falar... Não, professor, qual foi o final dessa história aí do documento fiscal? Você não falou o desfecho dela? O desfecho? Quando eu peguei o papel e pedi pela... Então, mas isso aqui é um recibo. É igual esse aqui, só que é grande.
Falei para a moça. Aí a moça chamou um outro. Chamou o gerente. O gerente veio, falou, tudo bem, deixa eu... Me chamou aqui do lado do balcão. Deixa eu ver se eu entendi o que o senhor quer. O senhor está querendo o nota fiscal paulista? Falei, não é a nota fiscal paulista. Eu queria só o documento fiscal do valor que está sendo pago de ISS dessa transação. Aí ele entendeu. Aí ele falou, tá. Seguinte, eu recolho o ISS quando fecha um mês inteiro da minha prestação de serviço. E eu faço tudo isso de acordo com o meu escritório de contabilidade, recolho sobre todo o serviço. Recolho sobre todo o serviço. Eu já fiquei aqui, como assim recolhe sobre todo o serviço? Como eu vou ter certeza que ele está recolhendo sobre todo o serviço? Mas eu acreditei nele. Eu falei, tudo bem então. Então o senhor recolhe ao final do mês, o senhor vai recolher? Vou recolher ao final do mês, tá? E se você quiser abatimento na sua imposto de renda, esse documento aqui, esse recibo completo já serve. Realmente, o recibo, o que ela me imprimiu numa folha 4, tinha o CNPJ, o nome da empresa, o valor do serviço que eu paguei. Só não tinha o quê? O valor do tributo, entendeu? Estava assinado. Então serve para o abatimento. E aí foi essa história. Eu posso contar mais uma história ou não? Para falar da importância da emissão do documento fiscal? Claro. E veja bem, isso tudo é para ilustrar que, na verdade, educação é algo que muda as relações das coisas. Muda. A partir do momento que vocês, queridos alunos e alunas, estão aí recebendo informação, vocês poderão compartilhar essa informação. Eu vou falar de um lugar aqui de Araraquara, peço desculpas aí à empresa em relação a isso, mas quando não havia pandemia, desde quando não havia pandemia, Covid, o Shopping Jaraguá, você não pagava estacionamento. Falei, maravilha. Aí passou, então, o Shopping Jaraguá, o que ele fez? Ele cedeu aquele espaço para uma empresa explorar aquela atividade de estacionamento. E isso, pessoal, é um serviço. Estacionar de maneira privada é um serviço. Quem que autoriza uma empresa a explorar estacionamento num local, mesmo que seja privado? É o município. É o município que é competente pelo ISSQN. Lembra? PTU, ITBI, ISSQN, CMS, PMA, Causa Morte, ISSQN. Então, o município que autorizou. O município falou, tudo bem, só para o Jaraguá. Pode ser desse espaço para essa empresa vai poder explorar estacionamento. Maravilha. Fui lá, no guichê, estacionamento. Eu acho que eu havia ido ao cinema. Não sei, minha esposa depois há de saber. Mas foi a primeira vez que eu tive contato com pagamento de estacionamento. Aí fui lá no estacionamento. A moça falou o seguinte. Tudo bem, senhor? Eu acho que era R$5. É que agora está mais caro. Não lembro. R$4. Aí eu olhei para ela, paguei e falei o seguinte. Você pode me dar o documento fiscal? Ela olhou nos meus olhos. Falou, claro, aqui no final eu já entrego para o senhor o documento fiscal. E aí ela me entregou o ticket branco do estacionamento e um papel amarelo. Olhei para o papel amarelo e era o quê? Um recibo. Aí eu falei para ela, então, é que eu precisava do documento fiscal. Ela olhou para mim e falou assim, eu já te entreguei. Aí eu olhei para ela e falei, não, então, esse aqui é um recibo, não é o documento fiscal. Aí ela falou assim, deixa eu ver. Aí ela pegou um daqueles rádios de comunicação, eu acho que falou com outra pessoa. Tem uma pessoa aqui, documento fiscal. Note, coisa interessante é que havia fila, mas tudo bem. Ela me tirou do lado da fila, falou, aguarda aqui do lado. Recebeu instruções, falou, o senhor vai ter que preencher um formulário e aí nós enviamos o documento fiscal no e-mail do senhor. Eu falei, que maravilha, era isso que eu quero. Preenchi lá um formulário, nome, o que o senhor quer? Documento fiscal, pus meu e-mail, papapá.
No outro dia de manhã, recebi no meu e-mail. Sua mulher queria te matar? Não, não faço. Não. No outro dia, recebi. E eu guardo esses e-mails. Eu guardo o primeiro, que foi histórico. Mas toda vez que eu vou lá, adivinha o que eu faço? Quero o documento fiscal. Até que um dia... Olha essa coisa interessante. Essa história tem um desfecho legal. Até que um dia, eu estava numa dessas pedidas, solicitações de documento fiscal, pagando o estacionamento do Shopping Jaraguá. A empresa, eu acho que chama Parque, alguma coisa do Parque. Pagando. E aí, eu pedi, e nisso tava duas moças, uma de pé. Quando eu pedi, a moça falou assim, você é o Nivaldo. Ela falou meu nome. Sou eu. Então, sou eu que mando e-mail para você com os documentos fiscais. Aí eu falei, viu, por que vocês não pegam e investem num serviço para já emitir o documento fiscal junto com o recibo? Compra aí uma maquininha, faz um investimento, que já sai e evita, inclusive, essa transação. Ela falou para mim, olha, eu já falei até isso para os donos para investir, mas até agora eu não tenho resposta. Mas sou eu que te envio lá o e-mail. Eu falei, tudo bem, poderia modernizar. Então, todas as vezes que eu vou lá, eu tenho que preencher um formulário para ver o documento fiscal. Aí vou o seguinte, me pergunta a alíquota do ISS aqui em Araraquara para estacionamento. E claro, você que já está manjando de relações de faturamento, sabe que quando eu falo alíquota, eu estou falando qual é o percentual do tributo. Qual é o percentual do tributo para esse tipo de serviço em Araraquara? Alguém quer arriscar aí? Quantos por cento? %. Tá? É 2%. Agora você veja, dos R$6 que eu paguei no estacionamento, 2% é do lugar de estacionamento? Não, 2% é para o município. Agora, não sei se você já teve a oportunidade no Shopping Jaraguá, em dia de pico. Imagine quantas pessoas estacionadas não deixaram de solicitar seu documento fiscal. Por isso que o documento fiscal é importante para a arrecadação. Qualquer dia, havendo tempo, eu conto a história de um dia que eu fui numa pizzaria e solicitei o documento fiscal. É uma história interessante, mas eu compartilho com vocês no outro momento. Olha, é muito importante emitir o documento fiscal. Porque, veja, muitas vezes nós vamos ter o seguinte, tem aquela empresa que se cadastrou na Receita Federal, na Receita do Estado, no município, investiu em documentos, equipamentos, logo ela emite suas notas. Por isso que quando nós compramos de um lugar que não emite o documento fiscal, provavelmente esse lugar é mais barato. E isso é injusto com aquela pessoa que está fazendo tudo certinho, que está repassando. É injusto. Não é justo. Ela deve arrecadar. Eu queria só fazer mais uma ilustração, se vocês me permitem, mas tem a ver agora com essa segunda parte do nosso estudo. Nós já entendemos a importância do documento fiscal. É através dele que nós temos duas coisas. Primeira, a arrecadação para a entidade. Segunda, segurança, que a gente chama de segurança jurídica. Como você prova que esteve lá? Como você prova que aquilo te fez mal? Como você prova para o fabricante que aquilo explodiu? Como você prova que você tem algum direito? Só através do documento fiscal. O documento fiscal te dá todas as garantias. Inclusive, o documento fiscal, no nosso país, quando nós pensamos em mercadorias, o documento fiscal garante para quem adquire, por ser aquela certidão, que o seguinte, se for alimento, a Anvisa autorizou, as vigilâncias municipais autorizaram, é um alimento que pode ser consumido, é um alimento que é fiscalizado. Se for um produto, como por exemplo, eletrodoméstico, eletroeletrônico ou brinquedo, pedir o documento fiscal é garantia que o Inmetro testou aquele documento, que o Inmetro verificou se ele não faz mal, que o Inmetro esteve atuando, que aquele local é um local onde pode ser fiscalizado. Você já deve perceber que eu gosto muito de Celso Russomano e da Patrulha do Consumidor. Mas, o que eu queria dizer é que hoje os documentos
não são mais em papel. O Brasil é case mundial. Ó, vou falar aqui de novo, hein? O Brasil é case mundial. Sim, nós somos case mundial. E case mundial significa o seguinte, que nós estamos aí batendo ali o pessoal dos BRICS. Quer dizer, dos BRICS não, do G20. A gente está ali no G5, nessa matéria. Qual matéria? O Brasil, hoje, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônica e nota fiscal de consumidor eletrônica. Hoje, todos os documentos fiscais emitidos são eletrônicos. Significa que há um sistema integrado e, em tempo real, a informação lá de quem compra o produto ou serviço é repassada para os auditores da Receita Federal, que podem fiscalizar e autorizam em tempo real a emissão. De fato e de certo, só um breve histórico, a nota fiscal eletrônica era de 2007. Assim, só um histórico. É de 2007. E ela é a nota que saía da fábrica, do fabricante, para quem revende. Então, ela já era eletrônica. Desde 2007. Nós já tínhamos esse sistema. Aí depois, começamos, depois de 2000, ali, meados de 2010, aos municípios passarem a fornecer nota fiscal de serviço eletrônica. Sabe essa que eu recebi no e-mail? É uma nota fiscal de serviço eletrônico. NFSE. E nós temos recentemente, desde 2018, a nota fiscal do consumidor eletrônica. Depois eu quero chamar a sua atenção e vou colocar no grupo da sala e vou compartilhar nas mídias um aplicativo que chama Olho na Nota. Então, eu sou de São Paulo, nós somos de São Paulo, e o Olho na Nota é um aplicativo para você fazer a leitura de um QR Code, que a nota fiscal de consumidor eletrônica tem. Então, aquele modelo de papel, sabe aquela nota fiscal de papel, nota fiscal que tinha 3, 4 vias, tudo aquilo está sendo substituído, foi substituído e está sendo substituído. Está chegando nas relações. Está chegando em todas as relações. Então, hoje, quando eu adquiro uma mercadoria, daqui a um tempo, é claro, o nosso estado é muito grande. São Paulo é muito grande. E aí, precisa de um investimento. Aquela maquininha de emissor de cupom fiscal, aquele sistema era muito complexo e caro. E aquilo foi substituído pelo NFCE, que agora é o nome integrado, Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico. Então, antes nós tínhamos cupom fiscal e nota fiscal, inclusive nota fiscal do consumidor. Isso foi unificado para o consumidor em um documento único que se chama Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico, que é um cupomzinho fiscal que tem um QR Code. É só isso que ele precisa. Informação em tempo real. Você lê o QR Code, você tem todos os detalhes do documento fiscal no seu smartphone. Pode mandar até para o Twitter. Então, o Brasil é case mundial. Ele tem todos os documentos eletrônicos vinculados a um sistema integrado. E por que é importante? Porque as notas fiscais mantêm a empresa em dia, as notas fiscais têm informações importantes para o consumidor, e toda a relação começa ali com a nota fiscal. Então, é essencial o exercício do documento fiscal. Sem o documento fiscal, nós não temos a operação dos direitos e deveres, tanto para os contribuintes diretos como os indiretos. Não é? Então, é muito importante o exercício da cidadania. Eu gosto muito, quando eu vejo em alguns estabelecimentos, uma placa que é da Secretaria da Fazenda, que é do escritório... Até engasguei. São dos escritórios de contabilidade que diz o seguinte: exija a sua nota fiscal. Né? Então, peça. Pedir o documento fiscal não é ser mal educado, mas, de fato, essas relações vão mudando à medida que as pessoas vão se educando. Só fazer aqui um comparativo em relação à relação de preço. Quando você chega nos Estados Unidos, em US, você vai na US, por exemplo, você vai lá
numa loja da Nike, nos Estados Unidos. Tem lá o preço das mercadorias. Quando você vai pagar, ele vai falar o seguinte, ele vai falar o valor do tributo. Então você paga a mercadoria, depois tem um tributo. Porque lá, essa educação é muito comum. Lá se sabe quanto custa a mercadoria separadamente e quanto eu pago de tributo. Aqui no Brasil precisou de uma lei, olha só. Tem uma lei que exige que todos os documentos emitidos para o consumidor na relação de mercadorias tem que ter a alíquota e o valor do tributo arrecadado no cupom fiscal. Tem que ter, de maneira obrigatória. Por isso, quando nós pensamos na obrigatoriedade da emissão de nota, né, nós temos essa relação direta no cupom fiscal. Onde você vai encontrar exceções? A microempresa individual. Olha só. O microempreendedor individual, ele é desobrigado de emitir o documento fiscal para o consumidor. Né? É claro, se ele vender para a pessoa jurídica, aí ele tem que emitir. Agora, se ele vender para a pessoa física, o microempreendedor individual não precisa. Ou seja, isso já é um alívio nas relações econômicas, o governo deixa de arrecadar, mas, por outro lado, incentiva esse microempreendedor individual a crescer. Quando ele crescer, ele vai ver que ele vai ter que emitir o seu documento fiscal. Por fim, nós vamos aqui organizar o que nós aprendemos hoje. Primeiro, que documento fiscal ele é muito importante para as relações tributárias. Que somente através da emissão de documento fiscal é que as entidades diretas recebem o valor do tributo das mercadorias e serviços. Que o Brasil é case mundial na emissão de documentos eletrônicos. Nós temos a nota fiscal eletrônica, NFE, a nota fiscal de serviços eletrônica, NFSE, e a nota fiscal de consumidor eletrônica, a mais nova delas, NFCE. Os documentos eletrônicos possibilitam uma maior transparência nas relações e também trazem benefícios, tanto para o contribuinte quanto para o consumidor. Benefícios tais como menor investimento em impressoras específicas, possibilidade de uma venda sem precisar fechar, né? Aquela leitura Z, que é antiga de cupom fiscal, tem que ter autorização, já fechou, agora a gente não emite nota mais. Emissão livre. Economia com papel, agora você usa menos papel, já que o documento é eletrônico. Economia na hora de enviar, transportadora, você já manda o documento antes, nos postos onde vai passar o caminhão, isso tudo vai eletrônico para ele, não precisa andar com aquele calhamaço de papel, anda tudo ali no smartphone, tudo elencado, agiliza os processos e traz mais segurança, porque em tempo real o auditor ele entra no sistema e fiscaliza. É muito mais fácil verificar quem está sonegando imposto. Não operar e não emitir documentos tributários, documentos fiscais, é fazer parte de uma sonegação. Então, nós entendemos a importância dos documentos fiscais para as relações tributárias, para a vida do consumidor. E aí fica a pergunta para o próximo encontro. O que é, então, nota fiscal paulista? Interrogação. Nós vamos responder no próximo encontro, onde vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é nota fiscal paulista?